Sábado passado falei sobre 1 Coríntios 11, falei da Santa Ceia, chamei atenção para o discernimento que precisamos fazer para não sermos culpados do corpo e do sangue do Senhor. Nós aprendemos que o exame e o discernimento que precisa ser feito para não sermos indignos da participação, ele se faz antes do ato de celebração, antes do dia em que nós comemos e bebemos. Nós precisamos refletir, investigar a nossa vida, aquilo que nós fazemos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, se a nossa conduta não está desagregando, não está separando, ao invés de unir e comungar. O discernimento dessas coisas é que precisa, naquele contexto, ser analisado. Hoje, o tema bacia e toalha, evidentemente, os irmãos sabem que estou com o Evangelho de João aberto, e esse tema tão interessante, tão provocador, que nos lembra que a autoridade cristã, diferente da autoridade do mundo, que está firmada no trono e no poder, a autoridade cristã tem sua representação, seu símbolo, uma bacia e uma toalha. O que estava acontecendo nesse contexto que Jesus usou essa linguagem de expressão, usou esse teatro, vamos assim dizer, para que os seus discípulos entendessem uma mensagem especial. Quando nós olhamos os outros evangelhos, quando nós olhamos o final do ministério de Jesus, nós percebemos, por exemplo, com base em Lucas no capítulo 22, a partir do versículo 24, que havia entre os discípulos, mesmo a despeito da preocupação de Jesus com a sua morte, da sua aflição, havia nos discípulos uma preocupação sobre qual deles seria o maior, qual deles ocupasse a proeminência na direção daquele grupo que representava a Igreja de Cristo. Certa ocasião houve uma discussão grande entre eles sobre quem seria ou qual parecia ser o maior. E essa discussão levou Jesus a chamar a atenção deles, dizendo que no mundo as coisas funcionam dessa forma, em que o maior manda no menor, em que o que está assentado é maior do que quem está servindo, mas que no reino de Deus, na sua igreja, aquele que quisesse ser o maior, ele deveria ser o menor, ele deveria ser servido, deveria servir. E Jesus disse que no mundo essa demanda funciona assim. Lá quem manda é chamado de benfeitor, em outras palavras, é o chefe, é o patrão. No reino de Deus, não. Aqui as coisas são diferentes. Então veja, meus irmãos, que eu estou introduzindo essas palavras antes da leitura, porque havia uma atmosfera no ar, havia alguma coisa entre eles que dava essa sensação de que alguém ali era maior do que o outro, alguém ali tinha um poder de liderança maior, com essa motivação que não é a motivação da Igreja de Jesus, não é a motivação nobre daqueles que andam com Jesus. Com base nesse espírito, nesse sentimento que pairava, veja que eu falei de uma discussão entre eles, e os irmãos sabem que quando nós temos uma discussão, nós cessamos a discussão, nós calamos as partes, mas o espírito daquela discussão, o espírito daquela briga, ou seja, o sentimento daquela briga, ela continua
por muito tempo se não houver, de fato, uma cura emocional. Quando Jesus, na Santa Ceia, eu peço que acompanhem João no capítulo 13, quando Jesus, na Páscoa, melhor dizendo, na celebração da Páscoa, que foi antecipada por Jesus, pois ele sim seria o Cordeiro Pascal, na celebração, Jesus já compreende que ele cumpriu o seu ministério aqui, já compreende que ele havia sido enviado por Deus e que agora ele voltava para Deus. Ou seja, tudo o que Jesus veio fazer ministerialmente havia sido concluído naquela festa de Páscoa, que era uma celebração judaica. Jesus se levanta, toma uma toalha e se cinge, toma uma bacia e deita água nela e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele lava de um, de outro, e quando chega a vez de lavar os pés do apóstolo Pedro, Pedro resiste o gesto de Jesus e diz: o Senhor lavando os meus pés? De jeito nenhum, nunca me lavarás os pés. Jesus diz: o que eu faço você não sabe agora, mas você saberá depois. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Pedro imediatamente volta atrás e disse: Senhor, se é para ter parte contigo, lave não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus diz: não. Quem está limpo, ou seja, quem já se banhou, não precisa de lavar-se, senão os pés. E aí Jesus lava os pés dos discípulos e depois voltam à mesa e Jesus questiona: vocês entenderam o que eu fiz? Se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque não é maior, disse Jesus, o enviado do que o enviou, e nem o servo maior do que o seu Senhor. Vocês são felizes se vocês compreendem e fazem essas coisas. Aí Jesus encerra no versículo 17, dizendo que eles são bem-aventurados, porque eles lavam os pés, ou são bem-aventurados aqueles que entendem que lavar os pés uns dos outros é uma ordem de Jesus. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Lembrem-se, irmãos, da introdução. Nós estamos falando de um ambiente que Jesus se ausentaria e uma motivação entre eles de qual seria o maior, o principal, e Jesus responde essa questão com esse exemplo. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que na época de Jesus, o ato de lavar os pés era a atribuição do escravo. Nunca, jamais, um senhor, um patrão, lavava os pés dos seus escravos ou dos seus servos. O gesto de Jesus está demonstrando que no reino de Deus, a autoridade espiritual não é adquirida pelo cargo que se recebe, ou pela autoridade imposta por algum poder humano. Jesus está mostrando que no reino de Deus, a autoridade é daquele que serve e não daquele que é servido. Primeira coisa que Jesus nos ensina.
o entendimento de que autoridade e autoritarismo são as mesmas coisas, mas Jesus, nesse trecho bíblico, nos responde que não, que autoridade é diferente de autoritarismo. E há, meus irmãos, um equívoco quanto a essas questões, porque já aconteceu por diversas vezes expressões dentro da igreja, se referindo a mim, por exemplo, ou a alguma outra liderança, dizendo: você é quem manda, você decide. E eu respondo todas as vezes: na igreja ninguém manda. A nossa relação não é de mando, não é de patronato, não é de chefia. A nossa relação, minha e tua, de vocês, é relação de servos. A única coisa que difere entre mim e vocês é uma questão de liderança. A nossa relação é de liderança. Eu não mando, não sou chefe, não sou autoritarista. Eu tenho autoridade conferida por Cristo e a minha relação é de liderança. Eu lidero porque vocês deixam ser liderados. Porque assim como Jesus, lá em Lucas 22, ele diz: no mundo a relação é de chefia, aqui é de servo. Jesus diz: quem está na mesa é maior do que aquele que está servindo. Eu entre vocês, disse Jesus, sou aquele que serve. Então Jesus está imediatamente, a primeira lição, dizendo que a nossa relação é de serviço. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que no reino de Deus, diferente do mundo, que você luta por um espaço, você luta por um status, e algumas vezes, acabamos de dizer isso, algumas vezes, pessoas usam expedientes desonestos para chegar ao topo. No reino de Deus, nós aprendemos com Jesus que quanto mais você se abaixa para servir, maior autoridade espiritual você tem. Em outras palavras, quer saber se alguém tem autoridade na igreja, no reino de Deus? Olhe o quanto ele serve. Olhe se ele gosta de ser servido ou se ele serve. Eu conheço, meus irmãos pastores, usados por Deus, homens de Deus, que são os primeiros a chegar à igreja, varre a igreja, tira coisas inconvenientes do caminho, para que as outras autoridades da igreja, abaixo dele, não pisem em coisas inconvenientes e nem encontrem a igreja suja. O que Jesus está fazendo é exatamente isso. E veja o detalhe: Jesus faz tudo isso não por pedido de alguém ou por constrangimento do grupo. O texto diz: levantou-se, ele tomou a atitude, ele teve iniciativa para começar a servir uns aos outros. É autoridade pelo serviço. Eu estava me lembrando de algumas situações, uma delas, inclusive, vi ontem, que me chamam a atenção, esses exemplos, quando nós olhamos o contexto de igreja e percebemos resistência à liderança, resistência à autoridade superior. Já dei o exemplo aqui, vou repetir, do maior evangelista que existiu em todos os tempos, abaixo apenas do apóstolo Paulo. Os irmãos se lembram? Billy Graham. O maior evangelista que já existiu. Ele pregava para estádios cheios, parava uma cidade, ele pregou no mundo todo.
E uma vez um repórter perguntou para ele como é que ele se sentia sendo o maior pregador de todos os tempos. Ele disse: você fez a pergunta para a pessoa errada. Maior é o Jimmy Swaggart. Ele sim, aquele é um bom pregador, ele é extraordinário. Eu não. Só que o Jimmy Swaggart, meus irmãos, ele tinha cometido alguns deslizes, se envolveu em escândalos de sexualidade e um monte de outra coisa envolvendo a sua conduta. O Billy Graham não disse: olha, devo ser maior mesmo, porque o meu concorrente, você viu o pecado que ele cometeu, né? Ele não fez isso. Ele disse: o outro é melhor, eu não. Aí ontem, desses vídeos que a gente recebe e a gente acaba vendo, o Muhammad Ali, o irmão Lino sabe quem é, o maior boxeador de todos os tempos. Ele, no início da carreira do Mike Tyson, numa entrevista juntos, ele disse para esse homem, que é o maior de todos os tempos, o repórter perguntou: você acha que algum dia vai ter alguém igual você? Ele respondeu: não, já tem. Está aqui, ó, esse jovem, o Mike Tyson. Ele é muito melhor do que eu. A minha sorte é que nós nascemos em tempos diferentes, senão eu ia apanhar dele. Ele é muito bom. Ele é muito melhor do que eu. Terceiro exemplo, para não deixar a Bíblia de fora. Lembram de João Batista? Que ele disse de Jesus: eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Sabe o que a Bíblia diz de João Batista, meus irmãos? O maior homem nascido de mulher que já existiu. Ele fala: eu não sou digno. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aí nós olhamos o grupo de Jesus, uma preocupação entre eles, qual seria o maior depois da partida de Jesus. Sabiam que com Jesus não dava para competir, olhavam para eles. Quem será que é o melhor aqui? Imagina, meus irmãos, como foi essa discussão. Quem é o melhor aqui? Quem é o maior? Aí, de repente, alguém fala: eu acho que é Pedro, ele é todo entusiasmado, cara sanguíneo, pentecostal. Aí o outro fala assim: não, deve ser, não sei, mas eu acho que é o outro ali, eu acho que é Mateus. E aí, essa discussão. Jesus, agora, a partir do versículo 5, Jesus não responde com palavras. Jesus responde com serviço. Jesus não disse assim: vocês são tudo ignorantes. Vocês são muito estúpidos, gente. Eu vou morrer daqui a uns dias crucificado e vocês estão preocupados quem é o maior, quem é o melhor. Vocês não têm vergonha na cara, não. Jesus não fez isso. Jesus pegou uma toalha, uma bacia e começou a lavar os pés uns dos outros. E aí chega a vez de Pedro, Pedro fala assim: meu pé não. De jeito nenhum. E aí Jesus responde a ele: se eu não lavar, não tem parte comigo. Então lava. Lava a mão também, lava a cabeça. Quiser me dar um banho, se é para ter parte. Meus irmãos, eu sempre ouvi que Pedro foi grosseiro ao resistir Jesus lavar os seus pés. Ao contrário disso, Pedro foi muito nobre. Pedro foi muito elegante. Porque, na verdade, Pedro se colocou no lugar dele. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim: Senhor, o Senhor é muito grande. O Senhor é o Filho de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu para lavar os teus pés? Quem sou eu? Não vou deixar.
Ele só deixou porque Jesus ameaçou. Jesus sabia que com Pedro tinha que bater um pouco mais forte. Que ele custava para pegar as coisas, né? Os irmãos já perceberam? Todas as situações ele tem um delayzinho. Mas ao mesmo tempo que ele tem uma dificuldade de entender visões ou aquilo que Jesus faz, ao mesmo tempo ele tem um amor tão profundo por Jesus que ele muda de ideia na hora. Ele muda de decisão na hora, se é para ficar junto com Jesus, se é para ter parte com Jesus. E ele vai além daquilo que é pedido, daquilo que Jesus exige, se for para ter parte com Jesus. Se for para ter salvação, eu faço até mais do que está pedindo. Ele fala, pode lavar tudo, pode me dar um banho se quiser. Então veja, meus irmãos, a nobreza de Pedro em ver em Jesus alguém superior a si. Aí Jesus agora, estou lendo até o versículo 9, tá, meus irmãos? Jesus, ele diz a Pedro, não precisa lavar as mãos e a cabeça, porque quem está limpo, lava só os pés. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando que o lava-pés não é um fim em si mesmo. Jesus está ensinando que não existe nenhuma mística dentro daquela água. Jesus está ensinando que a grande bênção, embora seja uma bênção, mas a grande bênção, o que precisa ser compreendido por nós hoje, não é a literalidade do gesto. Eu disse aqui sábado passado que a literalidade nos atrapalha a entender o trecho bíblico. Eu vou explicar aos irmãos o porquê. Pessoas que já vi, já testemunhei, acham que o gesto de lavar os pés é uma bênção por si só. Uma ocasião eu estava voltando de uma Santa Ceia, no carro uma pessoa disse assim, eu estou tão feliz porque aqueles 2 irmãos, citou o nome dos irmãos, eles tinham um problema e eles conseguiram lavar os pés um do outro. Que bênção! E eu pensei, mas então o fim é em si mesmo, lavou os pés, está resolvido o problema. Ou, se a pessoa for cara de pau, ele não gosta do outro, ele está com mágoa do outro, e aí ele se engole o orgulho, lava os pés, consegui, fui abençoado, está tudo certo. Não. Jesus está dizendo que o gesto de lavar os pés não é para pureza espiritual. Ao contrário disso, Jesus está dizendo que quem tem pureza espiritual lava os pés. É o contrário, você não lava para se purificar, você purificado lava. Aí Jesus dá o exemplo. E o autor diz, Jesus disse isso porque tem um ali no meio que não está puro, ou seja, não é falta de banho. O que não estava puro era o traidor, com intenções impuras no coração. Então veja, meus irmãos, e me entendam, para não acharem que eu estou mudando a nossa doutrina. A literalidade, ela é importante para nós lembrarmos um estilo de vida. Quando eu lavo os pés dos irmãos, eu estou lembrando que eu devo ser servo daquele meu irmão, servo da minha comunidade, servo no reino de Deus. Isso é estranho? Pedro disse, o meu não, e Jesus diz, o que eu faço você não sabe agora. Você não sabe agora. Você vai saber depois. E aí, meus irmãos, Pedro fica sabendo depois.
Agora a partir do versículo 12. Olha o que acontece. Depois que acontece todo o ritual, depois que colocaram as bacias nos cantos, colocaram as toalhas no canto, Jesus se assenta de novo, é como se dissesse assim: olhem todo mundo para mim agora que eu quero falar com vocês. É basicamente isso. Jesus diz: senta e olha para mim que eu quero falar com vocês. Lembra do espírito que motivou o gesto de Jesus? Era o espírito da competição. Aí Jesus diz agora a partir do versículo 12: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam? Olha lá se não está escrito. Vocês entenderam? E a pergunta que eu faço, meus irmãos: vocês acham que Jesus estava ensinando a lavar pé? Como é que lava um pé? Você acha que era um tutorial? Como é que lava o pé? Vou ensinar aqui como é que lava o pé. No meio dos dedos, no cantinho da unha. Os irmãos acham que Jesus estava preocupado com isso? Ou Jesus quis colocar na igreja dele um gesto de humilhação para envergonhar as nossas vidas? Você vai lavar o pé, sim. É bom para você aprender. Você acha que Jesus estava pensando nisso? Não, Jesus diz aqui, vocês entenderam o que eu fiz? Olha para mim, Jesus está dizendo. Eu sou Senhor. Vocês não me chamam de Senhor? Vocês estão certos, porque eu sou mesmo. Eu sou Senhor e Mestre. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, em outras palavras, quem são vocês? Quem são vocês para acharem que são alguma coisa e competirem achando que um é melhor do que o outro? Não sei se os irmãos já tiveram a vontade de usar exemplos assim, que é uma tentação, né? Quem é você, né, que não faz nada e julga aquele que faz? Ou quem é você que não sabe nem ler e está julgando aquele que ensina a ler? Imagine eu discutir odontologia com o Dr. Joab. Imagine. Aí ele fala assim: Eloy, você não sabe nem ler direito, você quer discutir uma coisa que eu estou estudando há 10 anos? Baixa a bola, ele vai falar para mim. Menos aí, eu estou aqui, você está aqui. O que Jesus fez foi isso, meus irmãos. Eu sou Senhor, eu sou Mestre. Eu estou lavando o pé de vocês. Vocês deveriam lavar os pés uns dos outros também. E aí eu repito, Jesus não está ensinando a lavar pé. Isso aqui não é tutorial para melhor lavar pé. Jesus está, em outras palavras, dizendo: aqui no reino de Deus, aqui na igreja, aqui entre nós não tem maior e menor. Aqui maior é aquele que se abaixa para lavar os pés. Veja, meus irmãos, que gesto profundo. Aí Jesus diz essas palavras de fato. Ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. No reino de Deus não existe isso. Vocês são felizes se vocês souberem e praticarem essas coisas. Vocês são felizes. E aí nós acabamos a leitura. Vocês são felizes. O que eu acho, meus irmãos, de tudo isso? Eu, pastor, e que leio esse trecho com preocupação. Eu acho que o lava-pés deve ser literal, como nós fazemos. Nós devemos continuar fazendo, lavando os pés uns dos outros. Mas que o segredo é pensarmos que estamos fazendo isso para lembrarmos, eu repito, para lembrarmos que aqui na igreja o pastor não é
maior do que você e nem você maior do que o pastor. Você não é maior do que seu irmão e nem o seu irmão maior do que você. Nossa relação é de serviço. É autoridade que vem pelo serviço. A disputa, eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele fala de Jesus. Ele fala de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, igual, não teve por usurpação, ou seja, não quis pegar o lugar de Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Resultado disso, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão na terra, debaixo da terra, e glorifiquem o Senhor. É a humilhação que precede, a humildade que precede a honra, que precede a glória. Com base em tudo isso, eu não estou dizendo que Deus está circunscrito a esses limites. Eu sim, você sim. O ritual de lava-pés, assim como a Santa Ceia, é emblemático para você lembrar de alguma coisa. Mas Deus não é circunscrito a isso. Eu e você sim, porque está escrito. Deus pode fazer o que Ele quiser na Santa Ceia. A Bíblia diz em Tiago, está alguém doente, chama os presbíteros da igreja. Tiago 5. Os irmãos sabiam que no lava-pés aqui dessa igreja, Deus já promoveu uma cura? A pessoa estava com uma enfermidade, quando alguém lavou seus pés na Santa Ceia, Deus interviu e operou um milagre. A pessoa foi curada na hora do lava-pés. Não é regra, mas Deus não está preso a regras. Mas isso me faz entender que o momento do lava-pés é um momento propício para Deus agir, para Deus abençoar, para Deus nos visitar. Deus visita a sua igreja. Há poucos dias, os irmãos se lembram que eu estive no Ceará e eu disse até para minha esposa, eu nunca vi homens tão rudes, bravos, gente sérias demais, virarem criança na hora da Santa Ceia. Gente que eu vi chorar de forma incontrolável, porque Deus se manifestou trazendo ensinamento com a sua presença e naquele momento do lava-pés eu vi homens, pai de família, senhores, caírem no choro de tal maneira que tivemos que esperar para que eles se contessem. Porque Deus quebranta, Deus abençoa, Deus visita e Deus faz milagres dentro dos nossos rituais, dentro dos nossos encontros, na hora que Ele quiser. Porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Todo-Poderoso e Ele não está circunscrito, Ele não está preso ao nosso conjunto de regras e nem mesmo aquilo que nós acreditamos como doutrina. Eu desejo, meus irmãos, que essa reflexão contribua para que o nosso exame para participar da Santa Ceia traga essa inspiração, essa espiritualidade para nós reconhecermos que dentro do reino de Deus, eu que lidero não sou maior do que você e nem você, pretensioso, que deseja alguma posição, você não é maior do que ninguém. Se você quiser o status de maior, tome uma toalha, tome uma bacia, para você lembrar que você é servo. Olhe para a toalha e para a bacia, ou olhe para o lava-pés e lembre que você é servo. E Deus abençoa servos, Deus visita servos e Deus se revela aos seus servos.